Senhor Jesus. Amém. O irmão Rodrigo também vai dar um breve testemunho para nós, graças ao Senhor. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Eu confesso que eu estou bastante emocionado. Eu não sabia se eu falava ou não, mas meu espírito começou a queimar com a palavra que o irmão liberou. E o Senhor falou: não, vai lá e fala o teu testemunho. Irmãos, desde pequenininho eu me reuni na vida da igreja. Eu cresci ouvindo a palavra do Senhor. E na minha adolescência, devido ao meu trabalho com a música, eu me afastei das coisas do Senhor. Me afastei totalmente da igreja. Fiquei muitos anos distante. Eu me lembro que a última vez que eu estive aqui hoje, o meu irmão Richard, quando me apresentou aqui o local, a Casa 7, falei, quando eu estive aqui ainda era terra, era uma tenda. E eu não tinha desejo mais de participar das reuniões. Era jovem e estava me afastando. Era mais um jovem que estava sendo dominado por essas ideologias. Eu percorri e fui para outros países estudar canto, fazer outras coisas da minha profissão. Não tinha desejo do Senhor. Em dezembro passado, o Senhor tocando meu coração, já devido à pandemia, eu comecei a ficar muito angustiado e deprimido. Eu sabia que aquele vazio era o Senhor. Então eu comecei a voltar a ir para as reuniões da igreja. Mas, irmãos, eu confesso que eu ia para as reuniões e eu sentia que eu não tinha desejo de estar ali. Eu ouvia falar do Senhor, mas eu falava para minha esposa quando eu chegava em casa, eu acho que eu nunca mais vou conseguir voltar a ser um cristão. Então, irmãos, eu tive Covid mais recentemente. E tive a experiência de ser hospitalizado na UTI. E até eu ouvi o compartilhar de um irmão que disse, realmente quando a gente passa perto da morte, a nossa vida muda. E eu disse, não, na verdade, a nossa vida, eu tive de passar perto da morte por causa do que eu pedi para o Senhor. Então, eu orava de madrugada desesperado, porque eu ia para a reunião, eu não conseguia tocar mais na vida. Eu estava com a minha mente entorpecida. Mas eu orava para o Senhor de madrugada e falava, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu não sei como, mas eu preciso que o Senhor fale comigo. Um dia eu estava tão desesperado que eu estava dirigindo, vi uma pessoa na rua e falei, Senhor, usa aquela mulher, uma desconhecida, fala para ela vir até aqui o carro e falar assim, o Senhor está contigo. Eu queria algo miraculoso. Pois bem, a gente tem que sempre tomar cuidado com o que a gente pede, porque Deus é real, o Senhor é verdadeiro, Deus é real. Então, irmãos, eu fui hospitalizado. Quando eu estava esperando o resultado do meu exame, eu já estava com pneumonia, um quadro grave de Covid, e eu falei para minha esposa, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de morrer sem o Senhor, eu tenho medo de morrer sem Cristo. E aí, irmãos, para encurtar a história, eu fui parar na UTI, vi uma pessoa vir a óbito, depois vi outra pessoa ser entubada, e eu tinha muito medo de ser entubado. E numa madrugada, quando eu estava muito desesperado por causa do que eu estava vendo ali, dentro daquele ambiente, né, terrível, eu fiz uma oração, era madrugada, e começava a nascer o sol, um sol tímido ainda, né, e eu falei, Senhor, finalmente eu percebo que o Senhor está aqui comigo. Eu sei que o Senhor está aqui, mesmo que eu não esteja vendo o Senhor. Assim como o sol brilha ali fora, mas eu não estou vendo o sol, porque a luz dele chega até mim. Irmãos, quando eu disse isso, a luz do sol invadiu a UTI. Foi uma coisa realmente miraculosa. Foi como se o Senhor respondesse, sim, filho, eu sempre estive contigo. Eu nunca te abandonei. E aquela resposta que eu estava procurando, irmãos, foi sanada. Eu me entreguei ao Senhor novamente naquele momento. Eu senti que o Senhor estava comigo ali. Então eu escrevi uma carta e falei, Senhor Jesus, escrevi para o meu irmão, e os irmãos me desculpem expô-lo, mas graças ao Senhor, graças à oração dos irmãos, sei que muitos irmãos oraram por mim, e Ele intercedeu muito por mim, para que hoje eu aqui estivesse. Irmãos, isso é um privilégio. Hoje eu poderia não estar aqui, mas o Senhor me concedeu mais um tempo de vida. Irmãos, é uma graça maravilhosa estar aqui, ouvindo de novo a palavra, na vida da igreja, e nessa palavra pura, que não tem fermento, isso é um privilégio. Então, eu me recuperei, eu falei para minha esposa, nós temos que pregar o Evangelho. A nossa meta, irmãos, é pregar o Evangelho.
É levar esse Deus para essas pessoas que, como eu, estão com a mente entorpecidas. E não é fácil. O inimigo ataca de forma terrível. Mas Deus é muito maior. Deus é poderoso. Assim como com a oração dos santos, para a honra e glória do nome do Senhor, eu estou aqui. Ele pode ganhar a todos pela pregação do Evangelho. Irmãos, vamos pregar o Evangelho. Começamos a pregar lá em Jacareí. Nós temos uma escola de música, minha esposa e eu, e nós começamos a montar um grupo de jovens. E estamos começando aos poucos a falar para esses jovens. Não é fácil, irmãos. Esses jovens de hoje não são como os jovens da minha geração. Eu já não sou mais tão jovem, né? Sou de 83, mas está cada vez mais difícil. Mas, irmãos, vamos pregar o Evangelho. Fiquei muito feliz de ver ali tantos jovens do SEAP, coportores, pregando o Evangelho. O encargo é esse, é falar do Senhor. Nós estamos vivendo o princípio das dores e o Senhor vai voltar. Irmãos, sejamos sábios. Como o irmão disse na palavra, sejam sábios. Vamos aproveitar a oportunidade. Jesus é o Senhor. Amém. Amém.